Você já desejou viver algo sobrenatural com Jesus? Você sente o Senhor te chamando, mas algo ainda está te travando? Quem sabe não é falta de fé e nem tampouco falta de força. Pode ser que as pessoas que estão ao teu redor. Sim, deixar as pessoas dói, mas isso pode ser o que te falta para atender o chamado divino. Em Marcos 4, no versículo 35, nós temos uma convocação do Senhor para os seus discípulos. Passemos para o outro lado. E eles deixaram a multidão e seguiram Jesus. Se você vive esse dilema entre ficar na multidão e entrar no barco, esse vídeo é para você. E prazer, se nós não nos conhecemos, eu sou o pastor Luiz Almeida. Nesse vídeo a gente vai olhar a atitude dos discípulos e aprender que, quem sabe, o que falta para o teu chamado é deixar a multidão e entrar no barco. Se você ficar até o final deste vídeo, você vai entender que a coisa mais difícil pode ser o que te falta para seguir a Jesus. E aí você vai, entre tantas informações, me perguntar, pastor, mas por que nós devemos deixar a multidão? O que acontece? Quando nós estamos no meio da multidão, nós não crescemos espiritualmente. Porque aquela multidão ela ouvia as mensagens de Jesus, gostava de Jesus, viam milagres, mas elas só ficavam ali como espectadores, ou seja, só assistindo. Se fosse hoje em dia, pessoas que entram na igreja, gostam do ambiente da igreja, gostam do louvor, gostam da mensagem, gostam de Jesus, mas só assiste. Não cresce espiritualmente, fica só como espectador. Também na multidão, que está acostumado só ver, só ouvir, até gostar das coisas, isso nos leva à estagnação espiritual, ou seja, uma zona de conforto. Poxa, aqui está muito bom, estou aqui no meio da multidão, estou do lado de Jesus, do lado dos obreiros, coisa legal. Aí, se fosse hoje em dia, um ar-condicionado na igreja, algo confortável, eu gosto daquela igreja ali, vou ali, enfim, estar no meio da multidão muitas vezes nos leva à estagnação. A gente não cresce espiritualmente e também a gente não faz esforço para se aproximar do Senhor. A gente vive numa zona de conforto e é uma zona que não nos leva ao crescimento espiritual, não nos faz nos envolver. E isso não deixa a gente atender o chamado do Senhor. Seja sincero diante de Deus. Você, mesmo estando dentro da igreja, você sente que você está meio paradão, está no meio da multidão, não está crescendo espiritualmente, não está tendo nenhum esforço, não está saindo da sua zona de conforto? Se isso está acontecendo com você, escreve aí no comentário. Eu não quero mais ficar na multidão. E isso não vai ser um simples comentário, vai ser uma prova de fé. Isso vai ser uma declaração de fé e vai mudar a tua vida. Não vai ficar só na declaração de fé. Eu tenho certeza que uma das tuas dúvidas é como deixar a multidão na prática. Bom, deixar a multidão é um passo de fé. Não é confortável, não é fácil, mas é necessário. Mateus, ele relata a mesma história de Marcos, só que com alguns detalhes. No capítulo 8 de Mateus, nós temos aqui ele falando de duas pessoas que queriam seguir a Jesus. No versículo 19 diz assim: aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. No versículo 20, e disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Nós temos aí dois tipos de discípulos. O primeiro, que era o escriba, totalmente ansioso, sem pensar nas consequências, aonde você for, te seguirei, em qualquer lugar, pode contar comigo, eu estou aqui para o que der e vier. Aí o Senhor fala, ó, as aves têm o seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho onde repousar. Ou seja, você está pensando em tudo, mas você não está pensando nas consequências. Aí tem um outro extremo, daquele que já é discípulo, e fala, Senhor, deixa primeiro eu enterrar meus pais. E aí o Senhor fala assim, ó, calma aí, deixa os mortos, ou seja, aqueles que não estão vivos espiritualmente, aqueles que têm a função, enterrarem. E me segue. Então, o que acontece? Um é muito ansioso e o outro é muito cauteloso. E para entrar no barco,
para atender o chamado na prática, como eu disse, é um passo de fé. Eu não posso ficar nem tão ansioso sem medir as coisas, também nem tão ao extremo de ser cauteloso. A gente precisa obedecer, fazer como os discípulos, deixar a multidão e entrar no barco, confiar. Ele vai providenciar onde eu vou descansar, ele vai providenciar o que eu vou comer, ele vai cuidar dos meus familiares que ficarem para trás. É assim que a gente precisa, porque se a gente começar a ser muito ansioso e também, ao mesmo tempo, muito cauteloso, a gente não vai continuar no meio da multidão, estagnado, sem crescer espiritualmente, só como espectador e não vamos atender o chamado. Olha só, eu acredito que só por essas informações esse vídeo já vale um like. Eu acredito e tenho certeza que esse vídeo já está mexendo com você para você largar a multidão e entrar no barco. E você sabe que o teu like ele vai me ajudar a alcançar pessoas que estão no meio da multidão, ainda não atenderam o chamado, não sabem se vão, se ficam, e aí estão enrolados. E esse vídeo pode abençoar mais vidas com o teu like. Com certeza você vai dar agora. Clica aí, clica aí, clica aí. Bom, quem sabe você também está pensando assim, pastor, já entendi, mas o que vai acontecer se eu deixar a multidão e entrar no barco? Bom, aqueles discípulos, eles já eram, muitos deles pescadores, conheciam o mar, sabiam remar, sabiam pescar, outros que não eram, mas conheciam o mar da Galiléia, conheciam suas histórias, eles entraram no barco, mas não sabiam que aquela navegação, que aquela jornada envolvia coisas que estavam fora da compreensão deles. Mateus, relatando a mesma passagem, ele diz que aconteceu uma grande tempestade. E a tempestade ali, a palavra que ele usa era um maremoto. Quase afundou o barco. E aí eles puderam conhecer duas coisas. Primeiramente, conhecer a si próprio. Eles ficaram com medo diante daquilo. O temor era grande que o Senhor chega a chamá-los de tímido. A palavra no original era, ou seja, vocês estão se acovardando. A fé deles, eles perceberam que a fé deles era pequena. A fé deles não estava pronta ainda para enfrentar as circunstâncias. Mas eles não podiam ficar lá na multidão pensando nisso. Eles entraram no barco e a fé deles foi sendo aperfeiçoada. Como Jesus falou, homens de pequena fé, ou seja, oligopisto, homens que precisam que a sua fé seja amadurecida. A tua fé vai ser amadurecida na jornada. À medida que você enfrentar as tempestades com Jesus no barco, você vai crescer. Mas aí nessa jornada você já sabe que a tua fé não é tão grande assim. Outra coisa que você vai conhecer quando você entrar no barco e deixar a multidão é quem é Jesus. No versículo 41, eles dizem assim: quem é este? Eles conheciam Jesus como a multidão. Eles viram Jesus curar, viram Jesus pregar com uma mensagem maravilhosa, viu como ele era dócil, como ele cuidava, dava atenção para as crianças, para os leprosos, para os aleijados, ou seja, para as pessoas que ninguém dava atenção. Só que eles não conheciam Jesus, que tomava conta do mar, tomava conta do vento. Um Jesus que no meio da tempestade estava dormindo tranquilo, sem se preocupar, porque ele tem domínio de todas as coisas. Eles ainda não conheciam esse Jesus. Quando você deixar a multidão, entrar no barco de Jesus, obedecer o chamado que ele tem para a tua vida, você vai conhecer um Senhor. Que vai te levar a dizer como Jó, lá em Jó 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir as mensagens, ouvir os vídeos no YouTube, conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, você vai ter uma experiência com o Senhor. E tu vai conhecê-lo ao ponto de cada vez mais obedecê-lo e crescer espiritualmente. E o teu chamado vai ser tão poderoso que quando você olhar para trás, lá do mar, e ver que a multidão ficou lá atrás, apesar das tempestades que você passou, você vai falar: eu não quero voltar mais atrás. Valeu a pena deixar a multidão. Valeu a pena crescer. Valeu a pena assistir esse vídeo? Esse vídeo fez a diferença na tua vida? Então, faz um negócio, se inscreve no canal, ativa o sininho que quando eu lançar o próximo vídeo, você vai ser avisado. Pode ter certeza, nesse canal você vai crescer espiritualmente, porque é que eu falo sobre o evangelho simples, coisas simples do evangelho, pautado na palavra, sem complicar. Também, se você ainda não deixou o like, aproveita para deixar o like agora, aproveita também para me ajudar, compartilha esse vídeo. Tem gente lá no grupo da família, lá no grupo do trabalho, tem um chamado e ainda está no meio da multidão, ainda não tomou a decisão, e esse vídeo vai ajudá-los. Tá bom? Agora tem vídeo que vai te ajudar também. Como eu falei, que eu falo sobre o evangelho simples. Vai aparecer aqui 2 vídeos aqui, ó, sobre tempestades, sobre lutas, tudo que você passa no dia a dia, e você vai clicar e vai te abençoar. Tá bom? Nós vamos continuar essa conversa lá
Em alguns segundos é só você clicar, eu tenho certeza, nós vamos crescer juntos.